Você veio buscar uma bênção, eu também vim buscar uma bênção. Você veio buscar uma bênção, eu também vim buscar uma bênção. Este é o meu lugar, tudo aqui quando a bênção chegar. Este é o meu lugar, tudo aqui quando a bênção chegar. Você veio buscar, eu também vim buscar uma bênção. Você veio buscar, eu também vim buscar uma bênção. Este é, eu só saio daqui quando a bênção chegar. Este é, eu só saio daqui quando a bênção chegar. Você veio buscar uma bênção, eu também vim buscar uma bênção. Você veio buscar uma bênção, eu também vim buscar uma bênção. Este é o meu lugar, daqui quando a bênção chegar. Este é o meu lugar, daqui quando a bênção chegar. Este é o meu lugar, daqui quando a bênção chegar. Amém. Glória a Deus. Esqueceu mais um pouquinho, né? Graças a Deus. Vamos cantar mais um, vamos? Vamos cantar mais um, deixa eu ver aqui o meu lembrar. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho do chão. Diz que um vê, diz que tu, diz que não atende, diz que não atende, diz que outra vez. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho do chão. Diz que o diz que não atende, diz que outra vez. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vou dar oportunidade para estar passando a palavra, tá bom? Né? A missionária Marinada fala para o Senhor. É louvar o Senhor, né? Graças a Deus, né? A casa começou a. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Jesus, ele é bom, irmãos. Graças a Deus. E ele está voltando para nos buscar, amém? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai vir, amém? Não sei, não sei quando será que Jesus vai voltar para levar-me ao céu. Mas eu estou confiado na sua promessa e isso estou certo. Um dia eu irei morar lá no céu. Foi Jesus quem falou, realmente existe. E quando tudo ficar,
Sim, irei para o céu para morar como rei e então contemplar, tal como ele é. Mais alto que as nuvens e os astros também. Sim, o céu é distante, mas pra mim não será, pois um anjo serei, então tudo será muito perto pra mim. Mais alto que as nuvens e os astros também. Sim, o céu é distante, mas pra mim não será, pois no anjo serei, então tudo será muito perto pra mim. Larará, larará, larará. Irei, aleluia, muito perto para mim, pois um anjo serei, muito perto para mim, pois um anjo serei, muito perto para mim, pois um anjo serei. Oh, glória a Deus! Esse é o trabalho do Senhor, amém? Graças a Deus. Senhor Jesus está nesse lugar. Graças a Deus. Sinto o amor de Deus nesse lugar, amém? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Pode ficar de pé, por favor, né? Vamos receber aquele que vem no nome do Senhor Jesus, né? O ministro Carlos Eduardo, né? Vamos servir com carinho, irmãos? Vamos servir com carinho. Amém, irmãos? Amém. Aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Rogério, Deus abençoe meu ministro. Meu irmãozinho, presbítero, Deus abençoe. Thalita, Deus abençoe. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui em nome do Senhor, tá bom? E eu espero que Deus use a minha vida para abençoar a sua, tá certo? Em nome de Jesus. Enquanto estão muitos festejando a carne, louvando o diabo lá fora, e se tornou cultura, para nós, em nome de Jesus, cultura é buscar o poder de Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Vem comigo o meu filho Maurício, que está ali no cantinho, em nome do Senhor, e a Rebeca, Dona Santa. E eu queria dar uma oportunidade para ela em nome de Jesus. Receba com palmas para o Senhor.
aqui fazer uma oração com a igreja em nome de Jesus. Para que Deus venha usar o pregador, para que Deus venha falar conosco em nome de Jesus, amém, irmão? Para que Deus venha dar entendimento na palavra, né? Que nós possamos abrir a nossa mente para poder ouvir o que Deus venha falar conosco nessa noite de hoje. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite de hoje veio em busca de uma resposta, né? Com um propósito que fez com Deus. E nós creio e tenho certeza que Deus vai nos construir nosso conceito em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, eu puder ficar de pé, fica de pé em nome de Jesus, tá bom, meus amados? E abre a boca e fala com Deus, com o coração em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, papai querido, estamos, Senhor, mais uma vez na tua casa, Pai, chamando a casa de oração, Jesus amado. Pai querido, nessa hora eu peço a Ti, Senhor amado, meu Pai, que Tu estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre a Tua igreja, Pai. Deus de glória e Deus de poder, Senhor. Pai querido, que Tu venha, meu Pai querido, abençoar, meu Pai. Cada alma, Senhor, cada pé que pisasse aqui na Tua casa, Pai. Senhor, tenho certeza, Pai querido, que estás, Senhor, com Tua mão estendida, Pai. Para poder abençoar a igreja, abençoar o Teu povo, Pai querido. Deus, que Tu venha abrir a mente, Senhor, de cada um, meu Pai. Senhor, que Tu venha entender a Tua palavra, Pai. Senhor, Pai, Tu é aquele Deus, meu Pai, Pai. Tu é aquele Deus de amor, Senhor, aquele Deus, meu Pai querido, que alegra, meu Pai, que está triste, meu Pai querido. Oi, Espírito Santo de Deus. Senhor, envia, meu Pai querido, o Teu nome, meu Pai, nessa noite de hoje, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai querido, Deus. Fala, Senhor, com cada um, meu Pai. Oi, Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos, Senhor, da Tua graça, meu Pai querido. Nós necessitamos de Ti, Pai. Oh, Papai querido. Segura, meu Deus, nas nossas mãos, Senhor amado, Pai. Senhor, ajuda, Papai querido, a chegar essa caminhada, Pai. Senhor, não dá força, Papai. Dá perseverança, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, meu Pai querido, de todo o meu coração, Pai. Que Tu abençoe, meu Pai querido. Pai querido, Tu pode, meu Pai querido, usar, meu Pai, pregador da noite de hoje, Pai. Para poder falar com a Tua igreja. Para poder falar com o Teu povo, Pai. Senhor, nós estamos carentes, Papai querido. Nós necessitamos, Senhor, de ouvir a Tua voz, Pai. Que Tu venha, Papai querido, falar, meu Pai. Fala, meu Pai querido. Abre, meu Pai querido, as mentes do Teu povo. Abre o coração, Senhor. Dá entendimento, Papai querido. Espírito Santo de Deus. Eu te louvo, Pai, te agradeço, meu Pai querido. Por essa noite, Pai, que Tu preparaste, meu Pai, para nós estar aqui. Para poder te louvar, te glorificar, meu Pai. Te exaltar o Teu nome, meu Pai querido. Tua glória a Deus, aleluia, Pai. Senhor, muito obrigado, meu Pai querido. Obrigada, meu Pai. Senhor, só tenho que agradecer, meu Pai querido. Porque Tu preparaste, meu Pai, para nós estar aqui, meu Pai. Na Tua casa, chamada casa de oração, Senhor. Deus, obrigada, meu Pai. Obrigada a Deus, Senhor. Que Tu possa, Senhor, usar, meu Pai, o pregador nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Para poder falar com o Teu povo. Para poder falar com a Tua igreja. Que o Teu povo, Pai, venha ter entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus, amém, irmão? E tem certeza que Deus vai falar com Deus no nome de Jesus. Amém? Aqui agradeço a oportunidade desses irmãos, na Santa Pastor Jesus. E receba o ministro do Papai Jesus. Amém, irmãos? Tem alguém nos visitando que não seja batizado nas águas no batismo de Jesus Cristo? Dê um sinalzinho com a mão. Camila está nos visitando e o Maurício, né? Maurício, meu filho, e Camila, quem é? Camilinha. Quem?
A de roxo, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar dizendo assim, em nome de Jesus. Jesus, ele não tem prazer na perda de uma alma, seja ela ímpia ou cristã. Diz a palavra de Deus que Deus não tem prazer de uma alma se perder, tá certo? Então todos nós aqui em nome de Jesus, aqueles que estão chegando, tipo a Camila, né? Em nome de Jesus, tá bom? E a todos que não são batizados, é nessa noite que você tem que tomar posse do seu chamado, tá certo? Porque aqui nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus tem um chamado para nós, né? E quem acredita assim como eu que Deus te chamou? Dê um sinalzinho. Pois é, Deus tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado, em nome de Jesus, Deus, ele é Pai. Às vezes nós olhamos nosso filho, eu vou falar desse homem de Deus aqui, ó. Eu tenho certeza que a mãe dele, às vezes não força ele fazer nada, tá certo? Ela fala para fazer, mas não força, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele age da mesma forma. Lá em São Paulo me perguntaram assim: é obrigatório dar o dízimo? Dízimo, como a palavra de Deus, como o teu chamado, Deus não lhe força a fazer nada, tá certo? Deus, ele não lhe força a você fazer nada. Quando nós negligenciamos aquilo que a gente leu, tomou conhecimento e que nós aprendemos, diante de Deus nós somos negligentes, e de maneira nenhuma Deus vai colocar negligente no céu, tá certo? Ele faz o chamado, e aqui você vai ver, o ministro, ele não vai forçar você a fazer nada. Você vai buscando, vai lendo, e o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar no seu coração, e ele vai transformar a sua mente, a sua vida. Porque quando Deus, está vendo no colo da Camila e no colo dessa irmãzinha, tem 2 bebês, tá certo? 2 bebês. Quando Deus, ele chamou nosso pai Adão, ele fez um boneco na terra, ele soprou um fôlego de vida santo, ou seja, ele dividiu o fôlego de vida com aquele boneco de areia que ele fez, e aquele boneco começou a respirar e ele chamou Adão. Deus deu autoridade para ele, poder sobre todo o domínio da terra, dos vegetais e animais. Mas um dia Deus viu ele triste e fez para ele uma adjutora. E essa adjutora era um mandamento só, um mandamento. De tudo que tem aqui no jardim do Éden, vocês podem comer, mas na árvore do meio do jardim não toquem, porque o dia que vocês tocarem, vocês morrem. Não era uma morte física que nosso pai estava falando, era a expulsão do reino dos céus. E nossa mãe desobedeceu esse mandamento. E aí nós perdemos o registro de sermos chamados filho de Deus. Adão e Eva, sim, foram filhos, mas eles preferiram o caminho da liberdade. Eu faço o que eu quero, a vida minha, eu faço o que eu quero. Então eles foram expulsos, que é o livre-arbítrio. Eles foram expulsos do reino dos céus, que representa lá atrás o jardim do Éden. Quando eles desobedecem, aí agora
Deus não poderia mais fazer uma criação santa, porque nosso pai e nossa mãe desobedeceu. Eles agora se tornaram filhos da desobediência. Mas tem um hino da Thalita que diz que Deus ele consumou o pecado. Sim ou não? Tem um hino que a Thalita, que a dona Santa sempre canta ele, né? Ela fala assim: através do pecado foi consumado, né? Que nós viéssemos ao mundo. E Deus, ele passeando nessa tarde, ele pega e ele fala assim: ó, vocês desobedeceram, vocês não podem mais viver aqui. Porquanto você, Adão, será maldito na terra. Você vai ter que trabalhar toda a vida para se alimentar, para adquirir seu alimento agora. Você vai ter que arar a terra, você vai ter que plantar e pronto. A mulher, olhando para a mulher, disse: maldita tu serás. Com muita dor dará a luz a teu filho, os dias de sua vida será para seu marido. Está certo? Está lá no livro de Gênesis 2. Quando eles pecaram, que Deus ele dá essa ordem, aí Deus ordena que nossos pais multipliquem a terra. Ele fala assim: olha, já que vocês desobedeceram, agora vai e frutifica a terra. Então a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 2 ainda, que nosso pai e nossa mãe se conheceram um outro naquela noite. E aí pronto, vocês conhecem a história, que ficou grávida, aí nasceu um homem, uma mulher, e assim foi crescendo, e casando, crescendo e casando, e chegou aqui em nós, para vocês entenderem como que nós é filho da desobediência, tá bom? Às vezes você escuta aí fora as pessoas dizem assim: ah, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso acreditar na Bíblia. Pois então vai morrer com o costume do mundo e não vai conhecer a Deus, tá certo? Quando nós conhecemos a Deus, Deus ele quer que você faça o quê? Uma troca. Troca a sua natureza pecaminosa, essa natureza que você tem raiva das pessoas, esse coração que você guarda mágoa, rancor. Coloque nesse coração uma mudança e comece a colocar a palavra de Deus dentro do seu coração. Comece a colocar em nome de Jesus o Espírito de Deus nessa morada chamada coração, que você vai sentir a transformação de Deus em nome do Senhor. Eu falei esse perfil para me chegar na mensagem. Abre suas Bíblias, livro de Ezequiel, capítulo 37. É por isso que eu falei que cada um tem um chamado, tá certo? E para você que nunca batizou, não entrou na igreja, ou às vezes tem dúvida, essa noite eu espero Deus me usar para tirar a sua dúvida. Para você que está assistindo em nome de Jesus Cristo, espero que Deus, hoje Ele tira, através da mensagem e através do Espírito Santo de Deus, alguma dúvida que você tem no coração. Porque a internet é o primeiro socorro nosso, mas nós temos que vir congregar na casa do Pai, tá certo? Em nome de Jesus. Ezequiel 37, quem achou, diga amém. Então bora lá. Diz assim, ó, eu vou estar lendo, e na medida de que Deus for falando comigo, eu vou conjecturando para vocês, tá certo? Em nome de Deus, tá bom? Então diz assim, ó, o ano aqui é 587 a.C. Esse povo aqui não tinha o Espírito de Deus. Eles tinham que buscar Deus na oração e acreditar no homem, no profeta. Hoje você tem o Espírito de Deus para você orar e buscar conhecimento de Deus e buscar a confirmação do Senhor. Então diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale.
e estava sequíssimo. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Ponto final. Teve um dia na minha e na sua vida em que nós estávamos na nossa casa e a gente escutou no portão que dizia assim, ó. Era um irmão, era uma irmã que veio nos convidar para poder vir à casa do Pai. Era nosso irmão, nossa irmã, que lá atrás, você só está aqui porque lá atrás alguém deixou de lavar a sua roupa, não olhou para as suas dores na perna ou dor de cabeça, não olhou para o comer que tinha que fazer para o marido chegar ou as crianças chegar na escola, e deixou seus alfazeres para estar nesse dia lá no seu portão, batendo palma e te convidando para você vir à casa do Pai, porque o Pai queria falar contigo. O Pai tinha uma bênção para ti. O Pai, Ele queria te dar uma cura. Você já estava desacreditada de tantas coisas que você via, mas graças a essa irmã, esse irmão, você deixou os alfazeres e convidou você, e hoje você está aqui. Então ele diz assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, que foi essa irmã que foi na sua casa. Esse irmão que bateu na minha casa, e ele disse assim, ó: irmão Carlos, minhas irmãs, Deus tem uma obra na vida de vocês. A situação que vocês estão passando não é para vocês passar, mas vocês têm que ir atrás da bênção de vocês. E nós fomos e sentimos a mudança. Aonde ele se vai? É o mundo que nós vivemos lá fora. Deus, Ele olha lá do alto. As pessoas que não creem, que não acreditam na palavra dele, na Bíblia. Muitos olham a Bíblia e dizem assim: a Bíblia é feita por homens. Eu não acredito. Lá na casa do Senhor, onde vocês falam que é a igreja, lá só querem dízimo, lá só pedem dinheiro. Então, Deus, Ele enxerga essas pessoas como um vale de ossos seco, ossos sem vida. Mas Deus é aquela pessoa que não guarda rancor no seu coração. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele precisa que eu e você, nós caminhamos nesse vale de osso seco, anunciando que Deus, Ele é vida, e que Deus, Ele pode transformar essa situação. Mas Ele precisa da sua disponibilidade. Ele precisa do seu tempo. Ele não está olhando se você tem oferta ou não, se tem dinheiro ou não. Muitas das vezes Deus, Ele quer o seu tempo, a sua dedicação na casa dele. E aqui o profeta, ele está dizendo assim, ó: então veio a mão do Senhor, Ele me pegou e Ele me fez andar pelo vale de ossos secos. E enquanto eu andava, o Senhor me perguntava: filho do homem, porventura pode esses ossos reviver? É uma pergunta. Aí Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabe. Às vezes você tem uma situação que você não teve resposta. Você enfrenta situações em que ninguém pode dar um aval por você. Mas eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor está olhando por você. Nessa noite o Senhor, Ele tem ordenado anjos, Ele tem ordenado e assinado em nome
dá um tempo e fala assim: Ezequiel, ande no meio desses vales, profetiza a vida, profetiza sobre esse vale de ossos secos, e diz a eles: osso seco, ouve a palavra do Senhor. De momento o Senhor não está dizendo que esses ossos vão se levantar, mas Ele deu uma ordem. Quem é Ezequiel hoje aqui? É eu e você. É eu e você que é o Ezequiel da época hoje. E nesse vale, em nome do Senhor, Ezequiel, ele começou a caminhar, ele começou a andar, e ele começou a olhar os vales secos, de ossos secos, e ele olhava e via os ossos secos. Por isso que a palavra ele está dizendo assim, ó: e eu andava pelo vale de ossos e vi que os ossos eram sequíssimos. O que é sequíssimo? Irmãos, sabe quando a gente... Bom, lá em casa a gente come mocotó quase o dia. Tu sabe quando tu cozinha um mocotó? Que você coloca, você chupa o totano, come o que tem de comer, aí você pega e joga pro cachorro, tá certo? Aí o sol vem e pega naquele osso. No outro dia, se você jogar na cabeça de uma pessoa, fura. Porque está seco. Sequíssimo é quando ele começa a furar. Está podre. Não tem mais esperança de ser restaurado ali, não serve mais para nada. Aquele osso está todo furado, que hoje esses ossos ele enche de furinha no nosso corpo. É por isso que é chamado osteoporose. Porque fio fura, e quando quebra não tem mais jeito, tá certo? Então, quando Ezequiel olhou esses vales, ele falou assim: nossa, eu estou andando pelo vale, e eu estou vendo que nesse vale está cheio de osso sequíssimo. Senhor, está cheio de osso sequíssimo. Aí ele diz, uma voz diz para ele assim: ó, Ezequiel, ande no meio desse vale e profetiza. Osso seco, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor. E Ezequiel está dizendo que ele caminhava sobre o vale de osso seco, profetizando e obedecendo a voz do Senhor Deus. E na medida que ele andava, ele escutava um ruído. Ele tornava a profetizar, eles começavam a escutar barulho. E aí de repente ele abre o olho e ele vê um exército. Está escutando aí? Um exército de ossos de pé. Esses ossos já tinha osso, já tinha carne, já tinha nervo, mas faltava o espírito de vida. Ainda faltava o espírito de vida. E Deus ele fala novamente: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos e diga para que o espírito de vida venha. Espírito de vida, venha nos quatro cantos, sopra.
E Ezequiel profetizou: irmão, que falta em mim você para nós profetizar o Espírito de vida. O que é que está faltando para nós dar sequência à obediência à voz de Deus? É só obedecer o que está escrito aqui. Deus às vezes não quer seu dinheiro, Ele quer o seu tempo. Ele usou Salomão para dizer assim, ó: aqui debaixo desse céu, Deus, Ele colocou sobre a minha e a sua vida tempo para todo propósito debaixo do céu. E às vezes nós, com o tempo que sobra para nós arrumamos pretexto. Nós arrumamos pretexto para cozinhar, nós arrumamos pretexto para lavar, nós arrumamos pretexto para voltar as coisas dentro de casa. Está faltando pretexto em nome de Jesus, eu tenho que fazer um bico, eu tenho que arrumar um outro serviço. Mas nós não olhamos o tempo do Senhor. E é esse tempo que Deus Ele requer. Livro de Salmo 37:5 está dizendo assim, ó: serve o Senhor com alegria. Não te preocupes com nada nessa terra. A tua preocupação é o quê? É a fatura atrasada? A tua preocupação é com o teu armário, a tua despensa que está esvaziando, é da conta de água, a luz que está atrasada. Ele está dizendo assim, ó: não te preocupe nada, que você é importante para mim. Eu preciso de pessoas que profetizam a vida. Eu preciso de pessoas que confiam em mim. Eu preciso de pessoas que saem espalhando que eu abençoo, que eu transformo, que eu curo, que eu ressuscito, em nome de Jesus. Mas preciso de pessoas valentes, não pessoas que são como fariseus. Os fariseus, irmão Rosério, eles trabalhavam em praças, ele trabalhava em praça, ele fazia para Deus em praça, porque ele sabia que seriam vistos lá fora. E hoje essa igreja está cheia de pessoas que querem fazer para mostrar o serviço. Quando você mostra o serviço para mim, você se esconde da face de Deus. Quando você fizer algo para Deus, espera que o teu retorno venha do Senhor. A tua bênção vai vir dos céus. E se eu não olhar assim, eu vou olhar sempre um pretexto para mim não estar na igreja. Você esqueceu que você não é a igreja de Cristo ainda. Você ainda não é o corpo de Cristo. Você não é a igreja. E você não é o cabeça, porque o cabeça é Cristo. Aqui, desde nós, dirigentes regionais, desde o missionário profeta Josias, eu e você, é apenas uma película, talvez um pedacinho de pele do corpo de Cristo. Você sabe aonde está a nossa falha? Você sabe por que nós pedimos e não recebemos? Domingo vai ter culto aqui, nem todos estão aqui. Terça-feira tem culto aqui, nem todos vão estar aqui. Vai ter uma visita, o dirigente precisa de uma irmã ou de um irmão para fazer uma visita. Não tem, eu estou trabalhando, eu não posso, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Aonde que Deus está em primeiro lugar na minha e na sua vida? Você esqueceu que você vive num vale de ossos secos? Você esqueceu que nós estamos apenas andando nesse vale de ossos secos para levar vida a este povo, a esses ossos secos lá fora? Como é que eu vou chegar diante de Deus? Sempre eu falo da morte, porque eu tinha medo da morte, mas hoje eu não tenho medo mais da morte, porque aquele que é vida está em mim. Nós não precisamos ter medo de morte. Então sempre eu vou estar falando, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei se eu vou amanhecer
ser vivo. Está ali a nossa missionária Terezinha, que perdeu o esposo. Eu não sei se está aqui o esposo da irmã, daquela irmãzinha que perdeu o irmão Alessandro, tá certo? Eu não sei se está aqui, mas talvez ela esperava que ele fosse e voltasse. A nossa missionária Terezinha esperava meu esposo sair, daqui a pouco ele está aqui. Ele foi para o monte, ele foi para a igreja, daqui a pouco nós chegamos em casa. Mas nada é como nós desenhamos. Se Deus não assinar para nós, vou lhe dar mais um tempo de vida na terra. Talvez eu terminando o culto, eu não entro no meu carro. Eu não chego a São Paulo. Nós não temos tempo aqui na terra, irmãos. Deus tem pressa na obra dele. Você não foi feito para durar a vida toda. Nós não somos eternos. Você quer saber como nós somos egoístas? Se nós não tiver tempo, nós arrumamos se falar que está dando um benefício ali. Se falar que está fazendo inscrição ali para uma casa, para um apartamento, pode acreditar que todo mundo, até a pessoa que tem dor de cabeça, dor na perna para evangelizar, mas vai estar lá na fila para você pegar a sua inscrição para fazer. Não tem cansaço, não tem dor. Mas quando o anjo da igreja precisa de você na casa dele, eu não sei aqui quem limpa, porque eu sou de São Paulo, mas está vendo limpinho aqui? É alguém que limpou por você. E para esse alguém limpar aqui, deixou a comida para fazer mais tarde, deixou a louça para lavar quando chegar, deixou a roupa para estender, talvez esteja lavada, mas deixou na máquina. Quando eu chegar, eu estendo a minha roupa, porque essa hora é do meu pai. Aí você pega, você vê o irmão subir, você vê o irmão adquirir um veículo, vê o irmão depois comprar uma casa, o irmão Rosélio comprou uma casa, a irmã Princesinha comprou uma casa ou um carro. Aí você pega e vai falar assim: esse povo está levando o dinheiro da igreja. Primeira coisa que o diabo toma. Mas você não vê o que eles fazem. Eles deixam os seus alfazeres para estar aqui. E quanto que nós ganhamos do ministério? Nada. O conhecimento, cabe a você buscar conhecimento. Hoje está cheio de gente dizendo que não precisa estar aqui. Eu já fui domingo, na terça eu não vou. Eu estou aqui na terça. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é ignorante. Domingo eu não vou não, que terça eu fui. Mas será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está dentro da palavra de Deus? Será que Deus está tomando o primeiro lugar na sua vida? Porque você é um osso seco lá fora. Quantas vezes Satanás tentou lhe matar? Quantas vezes você chorou escondidinho naquele quarto? Você pedia para Deus: nossa, esses crentes fanáticos, será que eu preciso ir na igreja de crente para poder estar ouvindo a voz de Deus, ser abençoado? Aí você chega aqui, Deus ele começa a derramar conhecimento sobre a sua vida. Você lembra que você não sabia? Nós era católico. Eu passei católico, depois eu passei de católico, eu passei de Umbanda a Quimbanda. Eu só não batia tabaco. No último centro que eu passei, nós chamávamos a comunidade Pai Zé, que era o seu Zé. Tá certo? Era Pai Zé. E ele falou assim que ele queria que nós aprendêssemos a bater a tabaco. Certo? Mas nesse tempo, ele teve um sonho. Ele sonhou com um homem de cabelo branco, igual algodão, nas costas. E ele sonhou que esse homem tinha um avental branco até o joelho. E esse homem chegava nele e dizia assim: ô
Onde estava o pai Zé? Só para vocês entenderem. Ele era da Quimbanda, ele tinha uma cama de pedra, e tudo que você pedia para ele, doença, tudo, ele ia para o jejum dele e deitava ali, ficava talvez 3, 4, 7 dias deitado naquela cama de pedra, sem comer. Eu não sei se vive, tá certo? E nessa posição, na cama de pedra, ele sonha à noite com esse homem de cabelo grande, barba grande, avental branco, que não podia enxergar, e ele diz assim, ó: filho, não tenha medo, eu sou teu irmão Moisés. Eu falo, me arrepio. E o nosso pai mandou eu vir aqui, porque ele olhou o teu coração, sondou o teu coração, os teus pensamentos, e ele falou assim, ó: teu irmão quer apenas ajudar. Ele tem um coração bom, mas ele está fazendo a coisa de modo errado. Diga para ele, desce até o final da rua, à esquerda, bem no meio da esquina, lado direito, lá tem a resposta para ele fazer a coisa certa. Pronto. Nós foi 3 quinta-feiras, 1, 2, 3, andando 2 horas, Jardim São Jorge até Vila Missionária, e não tinha trabalho. E aí eu resolvi falar com ele. Chamei a mulher dele, falei para ele, ela falou assim: ah, está deitado lá, está esquisito, não quer abrir, não quer fazer trabalho. Aí ele pegou e chegou e ele falou esse sonho para mim. E ele chorando, ele falou assim: ó, me perdoe, eu não vou mais dar sequência, eu vou fazer a coisa certa. No outro dia, quando eu levantei, que eu cheguei lá na esquina, eu nunca desci para esse lado. Chega lá, tem uma igreja. Eu vou dizer que eu não sou proibido, tá certo? Eu não tenho contrato com ninguém. Meu contrato é com o céu. Lá tinha uma Assembleia de Deus. Não vou dizer o ministério, porque ele não me falou. Ele entrando no ministério, ele veio na igreja, aí ele foi até o meio. Lá em São Paulo nós falamos, é favela, tá certo? Mas em alguns lugares que a gente fala comunidade. Lá em São Paulo é favela. E aí ele entrou no meio da favela, lá no final, e aí ele voltou. E quando ele volta, tinha um homem de terra assim, igual o corpo. E ele olha para o homem e fala assim: posso te ajudar? Ele foi e contou o sonho. Ele falou: pronto, a palavra está no seu coração. Faça o que o teu coração está mandando, que eu vou ficar contente. Deus está dizendo assim para mim, que a palavra que Ele enviou para você está dentro do seu coração. Qualquer palavra que eu der para você, eu vou estragar a palavra de Deus. Aí ele pegou e falou assim: eu sou um pai de santo, eu tenho um centro. Foi lá, o pastor falou assim: para mim te ajudar, se você quer obedecer, é tirar as imagens, que é idolatria. Quem morreu por você na cruz não foi Aparecida, não foi Maria, não foi José, não foi Paulo, não foi Pedro, foi Jesus que morreu por você. Quer fazer a coisa certa? Quer. Aceitou Jesus e está na igreja. Não sei se está vivo, mas está na igreja. Amém? Ele era um vale de ossos secos. Ninguém evangelizou para ele. O próprio Deus foi e evangelizou para ele. E tirou ele desse lamaçal de pecado. Certo? Quando eu estava lá, eu não gostava de crente. Eu detestava, eu odiava crente. E aí, anos depois que eu conheci a Dona Santa, lá no Grajaú, eu comecei a sentir medo, porque a palavra da Bíblia diz: se você não vem por amor, você vai vir pela dor. E eu vim pela dor, eu vim com medo de morrer, porque tinha gente bandido, tinha gente que era mais louco do que eu, tinha gente mais armada do que eu senti medo. E aí eu consertei um rádio, o rádio caiu bem na oração, e eu falei para ela: precisamos procurar essa igreja. Na igreja, estou até hoje em nome de Jesus.
Porque cada um de nós tem um chamado, em nome do Senhor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, quando Jesus ele envia o anjo e fala com Moisés: Moisés, eis que diante de ti eu ponho dois caminhos. Diga ao povo de Israel: tem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas Deus não pegou Moisés e falou assim: Moisés, tu vai por esse caminho aqui que é o da bênção. A decisão é sua. Você está contente com a maneira que você está vivendo? Se não está na hora de mudar e pegar o caminho certo, está na hora de mudar a vida em nome de Jesus. Para nós que é batizado, nós já aceitou, mas as lutas cotidianas, uma luta daqui, um baque de lá, fez nós esquecer de quem Deus é. Às vezes nós pensamos que nós estamos agradando a Deus, e é mentira. Nem eu e nem você ainda é a igreja de Cristo. Nós somos película, nós é membro do corpo de Cristo. E o cabeça desse corpo, na terça-feira está aqui, mas você não está. No domingo está aqui, mas você não está. O cabeça, que é Cristo, ele usa aqui para dizer assim: ó, eu preciso de você. Eu preciso da igreja. Ele é membro do meu corpo. Eu preciso desse membro aqui. E você está na sua casa, por quê? O membro está com dor, o membro está cansado, o membro está com medo da chuva, o membro está com medo do calor que está excessivo, é um calor escaldante. Eu estou na minha casa. Aonde que nós somos igreja de Cristo? Se esqueceu que você não está no céu. Irmãos, nós não estamos no céu. Está sobre mim, sobre você, uma ordem. Vai passeando por aí e vai profetizando. Profetiza que minha palavra é vida. Profetiza que se for obediente, olha, não precisa de fazer nada. Quando vier na minha casa, venha louvando, que eu vou estar olhando. Você está com dor? Venha com dor mesmo, porque eu vou estar lá, que eu sou o cabeça da igreja. Você passou um perrengue na sua casa, no seu trabalho, venha. Quantas vezes que você leu o Salmo 91? E você esquece que o esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão no esconderijo, a sombra. Você não está vendo sombra aqui, mas essa sombra está aqui. A sombra do Onipotente descansará. O sol amanhã pode brilhar para todo mundo, mas a sombra é para aqueles que estão no esconderijo. Você esqueceu que nós não somos ainda corpo de Cristo? Você esqueceu que nós não somos igreja? Mas enquanto eu e você viver, não adianta você me gloriar com sou ministro regional. Eu sou presidente do conselho. Eu sou um missionário. Diante dos olhos de Deus não tem maior e nem menor. A ordem de Deus é que nós continue passeando pelo vale. A ordem de Deus é: seja profeta e profetiza lá fora. Não adianta eu subir aqui e profetizar. Não. Você quer profetizar, mas não quer ouvir barulho. Você quer profetizar, mas não quer perseguição, você não quer ruído. Aqui está todo mundo em casa. Vai lá fora profetizar. Aprenda a ouvir o ruído. Aprenda em nome de Jesus que vai ter barulho.
Aí às vezes você quer a igreja cheia, mas você não quer ir no vale buscar. Você quer ser profeta para a pessoa salva. Você quer louvar para a pessoa salva. Você quer fazer a vontade de Deus, mas você não quer ruído. Vai ter luta, vai ter perseguição, mas Deus vai estar contigo em nome do Senhor. Glória a Deus. Deus ele fala assim, ó, você terá muitas aflições, mas assim como eu venci, vós também vencerá. Estava falando com o irmão Moisés, que hoje as pessoas, senta aqui, senta no seu carro, liga o ar-condicionado, primeiro semáforo que passa, vê aquele irmão que está em condições de rua, ou aperta o botão e fecha o vidro, ou fecha o vidro, com medo. Você não pode orar o Pai Nosso, porque se você não acredita no Pai Nosso, ele é pai daquela pessoa em condições de rua, ele é pai daquele pai santo, ele é pai do drogado. E se a gente não fizer o íntimo do Senhor direitinho, eu vou dizer o que eu aprendi, certo? Respeitando sempre a democracia, porque senão é obrigado a aceitar, certo? Mas antigamente eu acreditava que pregar era dom. Eu acreditava, irmão Rosélio, que orar era dom. Mano, é obediência a Deus. É tipo assim, Talita, ela fala para o menino dela assim, Saulo. Mas é o Saulo bom, esse é Saulo bom. O Saulo lá atrás perseguiu a igreja, esse não. Esse nasceu aqui na igreja. Saulo, faça isso. Tá certo? Ela deu uma ordem. E ela no mínimo espera a obediência dele, que ele vai e execute o que ela falou. No livro de São Marcos, não, Lucas 16:15, está dizendo assim, ó, ide a todo mundo e fale do meu amor, vai lá falar do meu evangelho, pregue o evangelho a toda criatura, aqueles que acreditam em ti, porque nem todos vão acreditar, aqueles que acreditar, esses, você vai colocar a mão, vai orar e eu vou curar. Esses que você colocar a mão, eles podem até falar língua estranha, e você indo, cura e liberta esse povo, que é um vale de ossos secos aí fora. A obediência, o Pai mandou nós fazer. Não está escrito aqui que ministro Rosélio vai ao mundo, prega e evangeliza. Não. Pastor, missionário, prega, ide lá na praça e prega minha palavra. Não. Ele não colocou título, ministro, mensageiro, missionário, pastores, bispos ou bispo, não sei, mas tem tudo isso. Ele não colocou esses nomes, ele só deu uma ordem. E a ordem é para quem está aqui, que está ouvindo hoje. A ordem aqui é para quem chegar na sua casa e falar assim: eu preciso comprar uma Bíblia, eu vou adquirir uma Bíblia e vou passar a mudar minha vida diante do céu. É isso, é obediência. Aí o profeta, ele está andando e ele começa a profetizar de novo um grande ruído, mas ainda faltava o espírito de vida. Você sabe por que esse povo sofre? Você sabe por que às vezes você mesmo na igreja sofre? Porque você entra aqui, ouça a oração que sai daqui, mas você não ora.
não ora. Às vezes a irmã está orando e você está assim, olhando para a cara dela. Às vezes você até abaixa a cabeça, mas não ora e não fala nada. Sabe o que foi que Jesus disse? A minha bênção é sobre condição. A salvação da sua alma é sobre condição, e é você que conduz. Eu já morri, eu já fiz minha parte. Eu vim, ensinei, morri na cruz e subi para o céu. Mas eu não deixei vocês órfãos. Eu deixei o meu espírito. Quando vocês forem à minha casa, clame em alta voz, toque a trombeta de Sião, busque o meu espírito, que eu vou enviar para ele habitar no seu coração, e ele ensinará para você todas as coisas. Às vezes nós entramos aqui, a gente ouve a palavra, ou ganha uma oportunidade, você faz aquela oração, mas aí nem sentiu a presença de Deus. Começou a dar aquela dorzinha no abdômen, aqui assim de cansaço, você esforçando a sua voz, aí você para. Começou a secar a sua garganta, você já pensou num copo de água, você parou a sua oração. Aí você entra e sai da forma que entrou. Quantas vezes que nós batizados, conhecedores da palavra, nós entra e sai da mesma forma? Quanto tempo você não fala língua estranha? Quanto tempo que você não tem mais aquela vontade de uma pessoa estar reclamando para você e o Espírito de Deus fala assim, ó, põe a mão, põe a mão. Chama o dirigente lá, vai nessa casa aqui. Quanto tempo você não traz uma dirigente? Quer ver o dirigente ficar contente? Chega no irmão e fala assim, eu tenho uma visita para fazer. É o maior presente que você dá para o dirigente da igreja. Não está dizendo aqui que não é todos que vão se levantar, não. Ezequiel, ele põe a mão e ele pega lá. E agora, Senhor, tem um monte de osso, Senhor, o que eu vou fazer? Profetiza ao Espírito, venha do norte, sul, leste e oeste, venha Espírito de vida, venha Espírito sobre esses ossos, leva essas enfermidades, leva as contendas, leva essas dores, leva os problemas, andarás comigo, aí me plantarás comigo, andarás comigo. Oh Espírito Santo, sobra sobre esse povo da tua casa. E Ezequiel disse que de repente ele viu aquele vale de exército em pé, falando e profetizando. Eu e você, nós estamos aqui. Quanto tempo faz você não faz uma visita? Lembra que não é dom. Não é dom. Você chega aqui, vem aqui, irmão José. Chega aqui, o irmão está reclamando aqui, conversando com outra pessoa. Por que você acha que Deus te colocou bem aqui do lado escutar ele que está falando? Ei, a minha igreja é aqui perto. Se você quiser ir na igreja, ou quiser que o irmão vá na sua casa, tenho certeza que Deus vai dar uma resposta para você. O que aconteceu com a menina de Eliseu? Ela não estava na igreja? Estava ou não estava? Ela teve que passar no perrengue, ela foi sequestrada, levada para o cativo, mas quando chega lá no cativo, essa mulher ela não perde, em nome de Jesus, o caráter de Deus. Ela não deixou o caráter se misturar com a luta. Ela escutou a sua senhora reclamando e ela disse, ô minha senhora, quem dera se meu senhor estivesse lá onde o profeta está. O profeta que colocaria a mão e essa lepra desaparecia. É fé, é a crença, é o caráter.
é a confiança. Eu posso estar passando luta por causa disso. Falta a minha evangelização, falta o meu trabalho. Você vê que ela veio, foi sequestrada e lá evangelizou. Não há historiadores, nem na hermenêutica, nem escatologia, na teologia bíblica, que diz que essa menina foi solta. Então nós não sabemos o que aconteceu com ela. Mas eu creio que Deus libertou ela em nome de Jesus. As palmas do lavadeiro. Para nós resumir, tem quantas pessoas no Vale de Ossos Secos? Tem quantas pessoas, irmão? É uma pessoa e um vale de ossos secos. Quer saber onde está a tua fé? Quer saber? Nesse vale. Ou você é profeta ou você é osso seco. E acaba. As palmas louvam a Deus. Quem que tiver? Não tinha um hino assim, que dizia assim, não sei não. Eu ouvi falar do amor e da paz que transmitia. Eu corri ao teu encontro, dia e noite, noite e dia. Eu ouvi sobre tuas curas e das curas que fazia. Eu esqueci, mas tem, e nós vemos essa realidade em nome de Jesus. Eu vou orar e o que Deus mostrar vou lhe chamar, tá bom? Em nome de Jesus, já está passando meu horário. Feche os olhinhos em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante da tua presença estamos, em cuja face nós se encontra, Pai, perante o teu Espírito. Pai querido, em nome de Jesus, aqui foi tua mensagem, a tua palavra nessa noite, tanto para aqueles que estão aqui escondidos no esconderijo, arabanco e delamato, do Altíssimo, ó Pai, como aqueles que estão, meu Pai, em seus lares, na internet, em seus trabalhos, ó Pai, foi transmitindo a tua palavra. A transformação, Pai, eu não posso fazer. O homem não pode fazer, Pai. Mas agora é teu Espírito que vai entrar em cada coração, transformando, curando e abençoando essas vidas. Para que eles saibam que há ainda há profeta nesse vale de ossos secos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero só estar falando o seu recado. Mas aqui, aqueles que estão aqui, Pai, eu vou profetizar sobre tua palavra, porque eu vim nessa noite como profeta. Doença, sai desse corpo agora. Nervoso, desapareça. Pai, essa pessoa, teu filho, tua filha não está conseguindo dinheiro para pagar a fatura. E tu disseste que nós não deveríamos se preocupar com isso. Tu deu um exemplo, olha para os lírios do vale, olha para as aves do céu, porque é eu que cuido delas. Não tem mais valor as vossas almas do que esses lírios, essas rosas, esses pássaros. Não te preocupeis com a de comer, beber ou vestir. Papai, essas pessoas que estão com dificuldade hoje, eu entrego aqui agora nas tuas mãos e peço a teu Espírito
libera uma bênção para essas pessoas. Quem está com dor, saia sem dor. Quem está com dificuldade, eu não sei como, mas vai pagar. Tem dia. Quem está enfermo, vai daqui curado. Porque Deus soube palavra. Em nome de Jesus. Eu lhe agradeço. Em nome do Senhor. As palmas. Glória a Deus. Amém? Essa irmãzinha branquinha que está de rosa aqui, isso, vem. Vem cá em nome de Jesus. Essas duas princesinhas aí, ó, vem. Vem em nome de Jesus. Aquela irmãzinha ali, ó, branquinha, isso, vem. Em nome do Senhor. É Karina ou Thalita? Camila. Camila, vem. Aquele é teu esposo? Então vem você também, em nome de Deus, porque tem a ver com você. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu não sei o nome daquela irmã. Você. Marinalva. Marinalva, vem. E essa missionária aqui? É missionária na sociedade? Érica. Vem. Missionária, vem. Em nome de Jesus. Amém, irmão? A irmã Terezinha. Vem, irmã Terezinha. Em nome de Jesus. Eu não sei, eu acho que eu devo ter confundido, que eu falei a irmã do vestido vermelho. Eu não sei se é a senhora ou se é ela, porque vocês duas parecem. Aquela ali, ó. É irmã? Irmã de carne? É? Então venha cá a senhora também. Em nome de Jesus, tá bom? Essa branquinha de azul, vem. Branquinha de azul aqui, ó, senhora. Amém, irmãos? Eu tenho aqui 2, 4, 5, tenho 10, 12 pessoas para me estar entregando o recado de Deus, tá certo? Aqui eu encerro a minha parte, tá certo? Agradeço a oportunidade, vou entregar o recado de Deus a essas pessoas, que alguma coisa não vai bem na vida delas, por causa do que Deus vai me falar aqui, tá bom? Eles mandou chamar, mas no momento que eu estiver aqui falando, eu quero dizer para vocês, que o Wi-Fi do céu não falha. A tua internet falha, mas a do céu não. Tá certo? Deus vai falando para mim que assim eu vou passar para vocês. Tá certo? Mas é que Deus mandou chamar para vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Para você que está assistindo, em nome de Jesus. Até hoje é Sexta. Sexta. Até domingo no Vale Velho. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fazer oferta.